Pronto, naquele primeiro vídeo eu explanei para vocês alguns fatores relacionados às cordilheiras, formas de relevo, né? E os agentes internos que os modelaram. E esses fatores, eles estão presentes tanto internamente como externamente na estrutura do planeta, a Terra e sua estrutura e composição. As rochas nós já explanamos elas no conteúdo de ciências. A gente vai analisar essa estrutura com relação à formação do relevo. Observe bem que no seu cenário cartográfico, que é esse livrinho que era chamado antigamente de Atlas, que a gente sempre respondia, você tem aqui na página 52, Brasil Físico, mas você tem aqui o contorno da América do Sul. Vamos supor que eu tenha pegado isso aqui e aqui tenha uma elevação 3D. E se eu colocar esse mapa assim, vertical, era como se apresentasse nessa forma aqui, ó, Planalto da Borborema, Planície Amazônica e a Cordilheira dos Andes. Isso se elevasse em 3D, essa formação. Deu para você entender isso, né? Então, o Brasil com o contorno da América do Sul, e se eu colocasse assim, se apresentaria, para eu ver a forma de relevo, quase nesse modo do esboço do desenho, né? É interessante essa colocação, porque a gente projetou manualmente. Não sou desenhista e de vez em quando tem uns desenhos aí para vocês fazerem. Aqueles desafios que você tem uma certa dificuldade é o crescimento educacional e o seu desenvolvimento com relação ao conteúdo, né? Tem coisas que são difíceis, tem exercícios que são complicados, tem exercícios que não são explanados para que você entenda como é que cai lá fora. Quando você for fazer um vestibular, quando você for fazer uma prova de concurso, você vai ter dificuldades. As mesmas dificuldades que se tem em sala, você terá fora. Só que há uma diferença. Na sala você tem a livre e espontânea iniciativa de perguntar ao professor, e ele tem a obrigação de lhe responder, né? E a mamãe, o papai, o professor de reforço lá em casa também ajuda. Mas fora, você vai ter os desafios da vida, né? Principalmente numa prova de concurso, numa redação, em que você vai ser avaliado, como é as provas de sala de aula. Então, nesse contexto, e vocês já responderam algumas questões de antecipação, precisaram, parabéns, né? Eu não fiz a correção lá direto, olha, essa está errada, porque isso é muito forte, né? Ah, errou, né? Isso é muito forte, você deu para entender isso. De vez em quando eu digo, olha, tem como você fazer essa revisão? Então, vamos fazer uma revisão aqui desse relevo, né, elevado, planalto do Brasil, planície amazônica e cordilheira dos Andes. É interessante isso. Observe bem que nessa estrutura da Terra, eu aqui demonstro para vocês as formas de relevo. Olha a rosa dos ventos. Aqui eu tenho o leste, o Oceano Atlântico. Aqui eu tenho o oeste, o Oceano Pacífico, né? Com relação a essas formas, eu analiso que a maior parte do território brasileiro é formado por planaltos. Alguém já disse que planalto é um plano no alto, que nem é bem assim. Por exemplo, nós estamos numa área de planalto, mas nem toda a área aqui é plana, né? São elevações moderadas. Mas essa elevação, ela já passou por transformações, que é o nosso conteúdo de estudos. Quais foram essas transformações? Essas transformações, elas foram por agentes externos do relevo. Era como se o planalto já tivesse sido pontiagudo, né? E aqui uma grande depressão, ou essa área aqui também. E com o passar dos milhões de anos, as chuvas intensas, os ventos, as geleiras, tudinho, foram moldando essa região. Se diz que a área onde o Brasil está é um terreno antigo e velho, gasto pelos agentes erosivos externos, e as transformações modeladas pelos internos. Ocorreu primeiro do que na Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes ainda está passando por esse processo de transformação. A pressão do magma embaixo, fazendo a sua elevação, e o desgaste pelos agentes erosivos, as geleiras, neve, as chuvas, os ventos, que com o passar dos milhões de anos tendem a se tornar parecido com o planalto brasileiro. Qual é a função dos agentes erosivos externos? Intemperismo, né? Erosão eólica, erosão pluvial, fluvial, tudo é deixar a terra plana. Esses são os fenômenos, né, desses fatores.
deixar a Terra plana. É um fenômeno, né, provocado pelos agentes erosivos. Observe só que existe uma diferenciação com relação de altitudes de um lugar para o outro. Por exemplo, a capital mais alta da Terra é La Paz. Capital, viu? Não cidade. La Paz está a mais de 3.500 metros acima do nível do mar, ou seja, de altitude. Recife tem pontos que dá 0 de altitude e tem pontos que dá 10. Então a sua média ela fica entre 10 e tem pontos que já são mais elevados, né? Mas a grande maior parte está a 2, 3 metros acima do nível do mar e tem ponto que dá 0. Na hora que você está aqui, ó, você já pisa na terra imersa, no oceano. Então Recife é uma cidade baixa, né, com relação ao nível do mar. E La Paz, altíssima. Lembra que eu sempre costumo passar na sala e comentar com vocês uma palavrinha que eu aprendi no decorrer dos meus estudos, né? Que eu ainda estudo, viu? Não sei tudo. Estudo do meio. Eu peguei aqui e destrinchei para você analisar como se fosse uma elevação normal do relevo, que é esse mapa aqui, né? Para você ter uma noção, a planície amazônica, né? Que é essa parte baixa, que já foi um vale profundo, com os desgastes ocorrendo nele, foi aterrado. As nossas praias cheias de areia, foi de tanto o mar bater com a erosão marinha, e desgastou boa parte, junto com os sedimentos que descem arrastados pelos rios. E peguei aqui uma região interessante do Planalto, da Borborema, que é a área que nos interessa, né? Observe bem que essa parte aqui eu destrinchei os municípios do nosso entorno. E é interessante que você identifique. Vamos pegar aqui a subida pela APE, né, 85. Aí eu saio de Recife pela 101, aí pego ali Ribeirão, aí entro na 85, aí subo. Quem já veio por essa área aqui pelas praias, aqui do litoral, Tamandaré, São José, aí observa que a partir de Ribeirão tá planozinho, né? Aí vai subindo, chega em Cortês. Sobe, quando chegar aqui em determinado alto, desce para a Barra. Aí para sair da Barra, sobe e chega em Camusim. A Barra está no Planalto, que não é um plano alto, ela é um buraco no Planalto. Quem é da Barra sabe por que tem as enchentes. Porque ela está numa parte como se fosse uma área de depressão, né? Viu o vale lá do Rio Siriene, quando a gente mostrou lá no vídeo? Então a Barra está como se fosse um buraco. Qual a vantagem nisso? Que a água da região escorre para aqui e acumula no subsolo. Ela demora a ser escoada. E faz com que a gente tenha um dos maiores lençóis freáticos do estado de Pernambuco. É a vantagem das enchentes, da grande quantidade de água que sempre adentra em nosso território, né? Cortês já tem uma declive. Quem já viu o rio descendo ali, o rio Siriene, ele vai com tanta força e desce para Ribeirão, Gamileira e até encontrar a Barra de Siriene. É interessante que Camusim está numa área elevada, né? A nascente do rio Siriene fica entre Camusim e Sairé, ali perto do posto, de frente ali de Sairé. Passa um filetezinho seco, né? Que nasce ali por trás das montanhas, entre uma mata que tem entre a divisa de Camusim e Sairé. Aí observe bem que quem é de Bonito, aí Nicole, né? De Bonito, né? A coleguinha lá da outra sala, como Laura, eles sobem uma parte do Planalto para chegar em Camusim. Vocês que são de São Joaquim, que eu não coloquei aqui, que é por trás aqui da montanha, vocês sobem uma parte do Planalto para chegar em Camusim. Quem é de Bezerro sobe lá a Serra do Retiro, vai subindo para chegar em Camusim. É interessante que, se eu não me engano, de Camusim para São Joaquim são 10 quilômetros. Você sobe 10 quilômetros, né, no Planalto da Borborema, nesse pequeno pedacinho. Então a gente está numa área interessante do Planalto da Borborema. Uma área em que tem uma depressão que escorre todas as águas, que foi um antigo vale profundo, cavado pelo rio Siriene. Do outro lado de Bezerros, né, você tem também a parte do vale cavada ali pelo rio Ipojuca. Pode observar, quando você for para Caruaru, tem uma cadeia de montanhas de um lado e tem uma cadeia de montanhas do outro, né? E o vale do rio no meio e a pista passando ao lado. Quando você sobe de São Joaquim, você sobe uma elevação do Planalto. Quando você sobe de Bonito, você sobe uma elevação do Planalto, embora estando no Planalto. Como se chama isso? Estudo do meio, que é o nosso entorno.
Não é interessante isso? É interessantíssimo quando você passa a fazer essa análise. E é viável quando você identifica alguns fatores. Por exemplo, as chuvas orográficas. A formação das nuvens no Oceano Atlântico, que é a parte leste do nosso continente, elas vão adentrando ao continente. E uma boa parte dela fica nessa parte do Planalto. Já há uma certa dificuldade em passar para o outro lado. Então, o Planalto da Borborema, ela dificulta também essas formações de nuvens para adentrar nas áreas sertanejas. E nessas áreas mais baixas são mais quentes e cria-se uma bolha de ar impedindo esse fluxo de nuvens, né? Em sua grande maioria. É bem verdade que se chove, não tão intensamente como se chove de Camusim para cá, nessa parte do Planalto. Bezerro já é mais seco e quente, Camusim já é mais ameno. Olha só que interessante. Camusim, se eu não me engano, eu não sei de tudo, viu? É a quarta cidade mais alta do estado de Pernambuco. Deixa eu ver, se não me falhou a memória. Triunfo, Garanhuns, Taquaritinga do Norte e Camusim. Camusim está a quase 700 metros, eu não decorei, acima do nível do mar, né? Existe uma relação de altitude, é altitude, viu? É 600 e poucos metros, tem uma placazinha aí, eu sou ruim em decorar números, mas está a mais de 600 metros acima do nível do mar, altitude. Existe uma diferença entre altitude e altura. Nós vamos fazer esse exercício. Por exemplo, La Paz, 3.640 metros acima do nível do mar é altitude, né? Recife está entre 0 e 10, né? Altitude. Agora sim, altura, vou dar um exemplo para vocês. Quem é da Barra conhece a Pedra Dourada, né? Quem é da Barra. E essa pedra, a gente já mediu a altura dela. Eu fui com os colegas a escalar, dá 270 metros. O que é isso? É a medição do sopé da montanha, ou da pedra, até o seu cume. Camusim tem uma serra aí na Palmeira, bem alta, eu nunca medi ela. Mas existe um aplicativo chamado altímetro no celular. Eu fiz isso na Pedra Dourada, né? Então a altura da montanha é diferente de altitude. É a medição do sopé dessa montanha até o seu cume. A altitude é medida do nível do mar ao ponto mais alto. É chamado de altitude, quando está relacionado ao nível do mar. O ponto mais baixo da Terra é o Mar Morto. O ponto mais alto é lá na cordilheira do Himalaia, o Monte Everest. Observe bem que há essa relação. Camusim é a quarta cidade mais alta do estado de Pernambuco e tem uma certa elevação, acima de 600 metros acima do nível do mar. Mas a montanha é medida em altitude, ou seja, em altura. A altitude é com relação ao nível do mar. Observe essas formações com um olhar de quem viaja, né? Você vê geografia em quase tudo quanto é canto, você também vê ciências. Aí você lembra do estudo do meio, essas formações. As chuvas orográficas, que chovem muito em nossa região e não chove tanto em Bezerros, faz parte da constituição do relevo. O que é que eu quero trazer isso para vocês? O relevo influencia no clima, influencia na formação de rios, influencia principalmente nas formas de chuvas. Por exemplo, neve é uma forma de chuva, viu? Os picos mais altos não caem chuvas como ocorre aqui, cai em forma de neve. Nas áreas mais baixas, as chuvas são corriqueiras. Nas áreas de elevações de planaltos, a parte em que nos compete é o leste, tem as chamadas chuvas orográficas. Observe só, voltando para essa parte aqui. Você já sabe que o maior rio do mundo em extensão territorial e em volume de água é o Amazonas. As florestas, elas chovem para cima, como dizem o Matuto. As plantas evaporam, formam nuvens, e essas nuvens caem em forma de água de novo. O Planalto brasileiro impede que as formações no oceano de nuvens ultrapasse ele, né? Uma boa parte fica nessa região aqui. Mas a floresta amazônica, que são os mesmos ventos de leste a oeste, leva
as nuvens para essa parte da cordilheira e elas caem e formam os grandes rios do continente americano, dentre eles o Amazonas. E não consegue ultrapassar para o outro lado. É interessante que também no Pacífico as nuvens ficam nessa encosta e esses picos não conseguem ter a grande quantidade de chuvas existentes como nas partes leste e oeste da cordilheira. Tem a forma das transformações de umidades, por isso que se tem muita neve e muito gelo, mas também tem os desertos mais secos do planeta. O deserto mais seco do planeta é o do Atacama, porque as nuvens do Pacífico, sua formação não chegam lá em cima. Né? E também as nuvens provocadas pelas formações da floresta amazônica também não chega lá em cima. Então o relevo ele tem uma certa característica, uma certa influência com relação a isso. É interessante? Finalizando esse vídeo, ele é um pouco bem longo. Olha as formas de relevo. Esse material você tem aí no seu livro na página 154. Aqui eu fiz um esboço com alguns deles. As planícies, os planaltos, montanhas. Aí eu destaquei alguma coisa. Depressão absoluta e depressão relativa. Depressão relativa é quando há uma depressão e ela está acima do nível do mar. A depressão absoluta é quando ela está abaixo do nível do mar. Lembra que eu falei do Mar Morto? Então, as formas de relevo, vocês vão ver elas na página 154. E o nosso próximo estudo é com a câmera lá em cima do livro, vendo os agentes erosivos que são responsáveis pela transformação da parte externa do planeta e formando a sua estrutura, né? É interessante isso? Então, pessoal, bons estudos. Vou passar um exercício relacionado a isso agora, que vocês também pesquisem e implementem. São longos esses dois vídeos, tá ok? Mas é finalizando esses estudos do Atlas e continuidade do capítulo 8.